Então, meus amados irmãos, quero aqui dizer meu profundo respeito pelas mulheres. Nós não consagramos mulheres no nosso ministério, eu não consagraria, mas meu profundo respeito pelas senhoras que trabalham com grande destreza e maestria no ministério para a obra de Deus. Quero deixar bem claro, assim como a mulher tem o dom da concepção de gerar uma criança, um filho em teu ventre, e o homem não pode porque não é dom para ele, e sim para a mulher, e para ter uma criança, para gerar uma criança é necessário de ter o homem, o marido, o esposo, ao qual Deus escolhera e colocar ao seu lado, e te colocou como adjuntora ao lado do teu esposo. Da mesma forma, é o chamado do esposo como pastor. Ele não pode ser pastor se não tiver uma esposa ao seu lado. Assim como ele não pode gerar uma criança, a esposa também não pode presidir uma igreja, não pode ser presidenta, não pode ser vice-presidenta, não pode ser pastora, presbítera, evangelista, enfim. Porque essa ordenança não é para as nossas irmãs. Separar o obreiro, consagrar o obreiro, batizar nas águas, ministrar a Santa Ceia, isso tudo é ordenança de Deus para os homens. Isso eu tenho base bíblica para falar. Eu não vejo uma mulher sequer fazendo isso. Porém, meu profundo respeito. Por isso aprove Deus em tê-la Maria, mãe de Jesus, agraciada entre as mulheres, uma judia, para poder gerar o teu filho, gerado em teu ventre pelo Espírito Santo de Deus. E Jesus, após o terceiro dia, ressuscitou e apareceu para Maria Madalena, para que levasse mensagem aos discípulos, aos apóstolos, que ele havia ressuscitado e que ele iria aparecer para eles. Jesus poderia aparecer para qualquer um dos apóstolos, mas aprove Deus em fazer com que Jesus aparecesse para aquela mulher. Se não tivéssemos as mulheres, nós, homens, não estaríamos aqui. Porque quem nos colocou no mundo com a graça, com o dom de concepção, foi dado para as mulheres e não para os homens. Então, cada um temos que entender isso. Mas, respeitosamente, as pastoras e missionárias que atuam no campo missionário, ao qual eu respeito, por nomenclatura, missionárias que estão no campo, ao lado do teu esposo, no campo missionário, as pastoras que são chamadas de pastora por respeito, porque está pastoreando com o teu esposo, ou seja, está ajudando as irmãs, enquanto pastor, de forma geral, dá a palavra final, quanto pastor, pastoreando. Tá certo, meus amados irmãos? Se eu for falar que tem várias mulheres fazendo, que fizeram grandes obras na casa de Deus. Débora, ela era juíza não por formação, porque aprove Deus em colocá-la como juíza, porque não havia um homem para poder liderar Israel ou julgar Israel. Mas mesmo assim ela chama Baraque e fala, olha, se eu for, eles vão dizer que eu ganhei, não você. Mas logo que Deus faz o que lhe apraz, ela sai de cena e Baruque segue em seguida. Portanto, minhas irmãs, o meu profundo respeito pelas irmãs, e aqui está a minha opinião. As mulheres não podem, não tem na Bíblia Sagrada sequer uma referência bíblica das mulheres que pode pastorear, que pode receber unção para tal, nem no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento, mas o meu profundo respeito mais uma vez. E eu gostaria, irmãos, que todos tivessem cautela para falar. Eu não quero que ninguém saia do grupo. Já tivemos uma desistência do grupo porque se sentiram ofendido a pessoa que saiu, porque ele respeita muito o trabalho das mulheres. Então nós precisamos entender isso. Eu não quero que ninguém mais saia do grupo. O grupo não foi feito para isso, para debate, e sim para deixarmos pergunta e resposta. Se quiserem debater, chame no privado a pessoa e aí vai ali respeitosamente também
né, debater ali o assunto ao qual se faz necessário, tá bom, meus amados? Ou a gente pode também abrir um outro grupo para a gente poder debater, aí sim, tá bom? E pedir que os demais que não se manifestem para se manifestar, irmãos. Tá bom? Tem pessoas sábias aí para poder ponderar, para poder nos ajudar, né? Então, vamos lá fazer a obra de Deus com grande destreza e maestria. A Bíblia diz que aquele que faz relaxadamente é maldito. Então, tudo que se engloba a palavra de Deus, né? O Evangelho, né? Se faz necessário a gente fazer com grande maestria. Então, que Deus vos abençoe. Shalom Adonai a todos. A paz do Senhor. Shabbat Shalom. Um ótimo sábado para todos.